Começa agora o fechamento da ideia de coeficiente de solubilidade, as regras de solubilização, toda aquela parte de análise gráfica, conceitual e muito exercício para você. Importantíssimo para o teu vestibular, para o teu Enem, para as suas provas. Vem comigo, não desliga aí não, dá teu likezinho, compartilha com seus amigos e vamos para aquilo que tem de mais interessante. São os conceitos da nossa bendita e amada química. Vem comigo, coeficiente de solubilidade, fechamento da ideia. É isso aí, vamos lá. Meus queridos, agora nós vamos completar essa parte teórica a respeito de curvas de solubilidade com uma análise bastante sucinta a respeito do comportamento do soluto dentro do solvente em função da temperatura. O que você quer dizer com isso, professor? Nem todo soluto se comporta igual em relação ao solvente em função da temperatura. Tem espécies que dissolvem melhor no solvente a temperaturas mais baixas, outros dissolvem melhor a temperaturas mais altas, e tem algumas espécies que têm comportamentos ou dissolvem muito pouco, que a gente costuma dizer que são praticamente constantes, ou então ora dissolve, ora não dissolve em função da temperatura. Como é que funciona isso? Vem comigo, vem aqui ver. Olha que legal. Solubilidade em função da temperatura. Beleza? Então vamos lá. Como é que funciona? Eu vou utilizar aqui 3 cores. Laranjinha, azulzinho, verdinho e vermelhinho. Vem cá. Primeiro azul. A mais comum de todas. É esse comportamento aqui, ó. Professor, o que quer dizer isso? Quando a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Pode ver. Temperatura baixa, solubilidade baixa. Temperatura média, solubilidade média. Temperatura alta, solubilidade alta. Quanto maior for a temperatura, maior é a solubilidade da espécie. A esse tipo de comportamento, nós chamamos de comportamento o quê? Endotérmico. O que quer dizer isso? Quanto maior for a temperatura, mais facilmente a espécie se dissolve, o soluto se dissolve no solvente. Ah, professor, isso é coisa complicada. Não é complicado nada. Você vai entender tudo. Você vai entender tudo. Escute só. Por exemplo, açúcar em água. Você já tentou dissolver um açúcarzinho em água gelada? Jesus do céu. É um incômodo danado. Se você jogar açúcar em água gelada, nossa, mas não dissolve, você tem que ficar batendo lá com a colher o tempo todo. Você apanha mais do que qualquer coisa. E mexe, bate, e dissolve uma porcaria. Porém, se você colocar em água a temperatura ambiente, já dissolve melhor. Se você colocar em água quente, que é quando a gente vai fazer um cafezinho, tá lá na água quente, jogou açúcar, sumiu. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Ué, dissolve bem. Ele dissolve bem em alta temperatura. Isso é um comportamento que nós chamamos de um comportamento endotérmico. Quanto maior for a temperatura, mais facilmente a espécie se dissolve. Então eu tenho um aumento da solubilidade em função da temperatura. Temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Esse é o chamado comportamento endotérmico. O que é o contrário do comportamento? Mais um detalhe. Praticamente a maioria absoluta dos solutos se comportam dessa maneira. Eles dissolvem bem em altas temperaturas, dissolvem mal em baixas temperaturas. Agora o comportamento contrário. Está em vermelhinho? O que quer dizer isso? Em temperatura baixa, ele solubiliza bastante. Quando a temperatura vai aumentando, a solubilidade vai diminuindo. Este é o chamado comportamento exotérmico. Como assim, professor? Seguinte, em temperatura baixa, dissolve muito. Quando você vai aumentando a temperatura, as moléculas vão vibrando mais e se desprendendo do meu sistema e a solubilidade vai despencando. Ó, temperatura alta, baixa, alta solubilidade. Temperatura alta, baixa solubilidade. Nossa, que diferente isso, né, professor? Aonde que acontece isso, Dunga? Então vamos lá.
água. Oxigênio do ar dissolvido em água. Gente, o peixe, a fauna marinha, ela respira o quê? O oxigênio da água? Nunca. Ele respira o oxigênio gasoso que tem na atmosfera, que se dissolve em água, então fica O2 aquoso, e é esse oxigênio que entra no processo respiratório da fauna marinha, dos peixes, por exemplo, tá? Ou da fauna aquática. E aí, quando a temperatura é baixa, eu tenho alta concentração de gás dissolvido. Quando a temperatura vai aumentando, a quantidade de gás vai se desprendendo, porque maior temperatura faz com que as partículas, as moléculas de gás que estão dissolvidos, vibrem mais e se movimentem e se desprendam do líquido, fazendo com que a sua concentração despenque, que a sua solubilidade caia abruptamente. Então, os gases, fundamentalmente, todo gás, em temperatura baixa, dissolve bem gás. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Pega um copo de refrigerante, ou da sua preferência, pôs lá um copo com refrigerante, ou então água mineral com gás. A geladésima, você toma, que saborosa que tá. O que é aquele sabor? É o gás carbônico que está dissolvido na água, meu querido, minha querida. Porém, se você deixar aquele copo de água no sol, o que vai acontecer com o gás que está dissolvido? Foi embora, vai embora. Aumenta a temperatura, o gás que está dissolvido se desprende. Na hora que você for beber, nossa, tá com um gostinho de água normal. Claro, é porque o gás carbônico foi embora, ele se desprende. Temperatura baixa, alta concentração de gás dissolvido. Temperatura baixa, alta concentração de gás dissolvido. Temperatura alta, baixa concentração de gás dissolvido. Comportamento exotérmico. Nunca então quer dizer que isso aí é só para gás. Não. Para todos os gases o comportamento é esse. Porém, existem solutos de natureza sólida que, quando dissolvidos por uma questão da natureza da matéria, aí a coisa é um pouco mais complicada, envolve conceitos de química superior, eles também têm esse comportamento. Mas é poucos casos de solutos sólidos dissolvidos que têm esses comportamentos, mas existe também. Existe um em especial que eu vou colocar em verdinho. Quem é ele? Escute só. O que você está vendo aqui? Ah, professor, eu estou vendo um traço verde. O que isso quer dizer na prática? Em temperatura baixa, eu vou dissolver X. Temperatura média, eu vou dissolver aproximadamente X. Temperatura alta, eu continuo a dissolver quase que a mesma coisa. Isso é verdade, senhor? Verdade. Nome disso aqui é um comportamento que nós chamamos de comportamento, deixa eu apagar um pouquinho aqui, comportamento isosolúvel. O que significa isosolúvel? Que a solubilidade varia muito pouco ou não varia praticamente. Por exemplo, cloreto de sódio. A 0 graus Celsius, o cloreto de sódio dissolve aproximadamente 36 gramas por 100 ml de água. A 0 graus Celsius, em 100 gramas de água, aproximadamente 36 gramas de cloreto de sódio. E a aproximadamente 100 graus, 39 e uns quebrados. Gente, de 36 para 39 e uns quebrados, quase 39,8, né, vai variar muito pouco. Em 100 graus Celsius variou muito pouco. A gente costuma dizer que isso aqui é um comportamento isosolúvel. Então veja, isso aqui é um comportamento muito interessante. O cloreto de sódio em especial, ele tem esse comportamento com pequena variação de solubilidade, e isso é importante por manutenção da concentração salina nos mares. Isso é importantíssimo na manutenção da vida. Opa, falou em vida, falou em biologia. Eu falo para você, dica do Dungão, meu amigo professor Toide, de biologia, um gênio, vai lá no canal dele, pergunta pro Toide, vai lá no YouTube, canal do professor Toide, pergunta pro Toide, se inscreve no canal dele, ele traz milhares de informações importantes em nível de biologia para você. Vai lá, dá uma conferida, vale a pena. Isosolúvel. Então eu tenho o endotérmico, exotérmico e o isosolúvel, que ele varia
muito pouco a solubilidade ou praticamente não varia em função da temperatura. E o último caso, veja você. Crescente, decrescente. Nossa, professor, que é isso? Cresce e depois decresce? Que coisa doida é essa daí? Ele tem um comportamento, ora endotérmico, ora exotérmico. Ele cresce e depois decresce. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, existe. Tá? E existe aqui um ponto que a gente chama de um ponto de inflexão, aonde até um determinado comportamento ele aumenta a sua solubilidade em função da temperatura, comportamento endotérmico. Após uma certa temperatura, sua solubilidade cai. Dunga, isso é muito comum? Resposta: não é muito comum. Isso aqui é característico de um tipo especial de componentes, os chamados sais hidratados. Sais hidratados são sais que contêm água na sua estrutura do retículo cristalino. Ai, professor, não entendi nada. Me dá um exemplo. Dou sim. Por exemplo, CaCl2, cloreto de cálcio, pentahidratado. O que significa isso? É o cloreto de cálcio que contém água na estrutura do retículo cristalino. É um sólido que tem água embutido. Não é que ele está líquido, ele é sólido. Só que ele tem água chamada água de cristalização. Aí, isso aqui é aquecido. E o que acontece? Quando você vai aumentando até uma certa temperatura, essa água ajuda ele a se solubilizar. Depois de uma certa temperatura, essas moléculas de água se desprendem do retículo cristalino. E aí o que acontece? Ele passa a ser o CaCl2, mas aí as 5 águas se desprendem. Aqui as 5 águas estão agregadas ao cristal. Aqui as 5 águas estão o quê? Separadas. Este é chamado de sal hidratado. Este daqui é o chamado sal anidro. O anidro é o sal sem água. Quando ele tem água, a sua solubilidade vai aumentando em função da temperatura. Quando ele perde a água, a sua solubilidade decresce. Este comportamento, ora crescente, ora decrescente, é exclusivo dos sais hidratados. Muito bem, com estas análises que eu trouxe aqui para você, gente, eu fui desde o vestibular mais básico que exista até provas em nível de segundas fases, provas específicas. Estou indo mais longe. Com esse comportamento aqui dos sais hidratados, até provas específicas como as do ITA, do IME, da AMAN, da SpaceX, que são pauleiras, questões dificílimas. Os caras perguntam esse tipo de comportamento. Tá? Nós vamos agora, na sequência, resolver exercícios sobre esses contextos. Óbvio, nós já resolvemos exercícios anteriores, porém nós vamos resolver coisas extremamente interessantes vinculadas à solubilidade, temperatura, curva de solubilização, precipitados, entre outras coisas. Então vamos lá, a partir das ideias que nós vimos, vamos agora para os exercícios. Muito bem, vamos lá então. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Questão de natureza teórica, interessante para o nosso comportamento de soluto e solvente em termos das soluções. Então vamos dar uma olhadinha, olha o que ele propõe. A presença do oxigênio gasoso, o O2, na água se deve, em parte, à dissolução do ar atmosférico na água. A equação a seguir representa o equilíbrio de dissolução do O2 em água. Baseando-se nessas informações e em outros conceitos, é correto afirmar o quê? A questão tipo teste, só que eu adequei aqui para a nossa condição de uma explicação um pouquinho mais bem detalhada. Olha o que ele propõe. A reação do equilíbrio foi dada. O2 gasoso em equilíbrio com O2 aquoso. Professor, por que você colocou essa reação? Ah, boa pergunta. Esse O2 gasoso é o oxigênio que está presente no ar
atmosférico, que, se nós analisarmos em nível de meio ambiente, ele estaria a uma pressão de uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, e ele estaria numa temperatura chamada temperatura ambiente, que seria de 25 graus Celsius. Então ele é um gás que faz parte da mistura gasosa denominada ar atmosférico, onde eu tenho em média 20% de oxigênio dissolvido no nitrogênio e em outros gases também. É uma mistura gasosa homogênea. Muito bem, aqui eu tenho O2 aquoso. O que quer dizer isso? Esse O2 aquoso é o oxigênio dissolvido. Esse é o gás oxigênio que se dissolve, se dispersa no líquido. Isso acontece na água do mar, na água da lagoa, do lago, do rio, na água da chuva, porque quando a chuva cai, ela entra em contato com a atmosfera e absorve oxigênio também. Então veja, esse O2 aquoso é o oxigênio que se dissolveu em água. É ele que vai ser utilizado no processo de respiração do ambiente marinho. Então lembre, eu já comentei isso com você na teoria. O peixe ou o ambiente marinho que utiliza o oxigênio na respiração, ele não pega o oxigênio da água para respirar, ele não quebra a molécula de água. Ele respira, o peixe no caso, ele vai respirar o oxigênio que está dissolvido em água no processo respiratório. Beleza? Isso é claro? Então vamos lá. É o oxigênio gasoso em equilíbrio com o oxigênio dissolvido. O que vai acontecer? Por que isso acontece? Porque o oxigênio é um gás. E os gases têm aquele comportamento que em temperaturas mais baixas a solubilidade é maior. Por quê? Pelo seguinte motivo. Quando eu tenho uma baixa temperatura, favorece para que as partículas do gás se espalhem, se dispersem, se misturem homogeneamente com o solvente, que no caso é a água líquida. Então, temperatura baixa, essas moléculas se acomodam melhor no solvente, facilitando a sua solubilização. Então, em temperaturas baixas, a solubilidade para o oxigênio é acentuada. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade do oxigênio vai diminuir, que é um problema que nós enfatizamos em química, que é a chamada poluição termal. Quando, por exemplo, uma empresa, uma indústria despeja efluentes em uma lagoa, em um rio, em um lago, com alta temperatura, o que acontece? Essa alta temperatura faz com que a água do rio, do lago, da lagoa, do mar, aumente um pouquinho a sua temperatura. E esse aumento da temperatura faz com que as moléculas do oxigênio que está dissolvido se desprendam, diminuindo a sua solubilidade, provocando mortandade de peixes. Então dá uma olhadinha aqui nesta análise gráfica que eu vou fazer para você. Solubilidade, gramas por 100 gramas de água, em função da temperatura. Então veja, em uma temperatura T1 pequena, eu teria uma alta solubilidade do meu oxigênio. Então o que eu tenho? Eu tenho um pontinho aqui, ó. Temperatura baixa, solubilidade alta. Primeiro ponto. Aí, aumentou a temperatura. Foi para um T2. O que aconteceu com a solubilidade? Caiu para um S2. Tá? Eu teria aqui um outro pontinho característico de solubilidade por temperatura. Aumentou a temperatura para uma temperatura mais alta, T3. A solubilidade despencou aqui para o S3, como eu costumo dizer. Então o que você tem? Você tem um comportamento que nos daria, vamos trocar de corzinha aqui para você, um comportamento de natureza decrescente. Ó. O que eu tenho? Aumentou a temperatura, a solubilidade diminuiu. Diminuiu a temperatura, a solubilidade aumentou. Esse é o comportamento que se verifica de gases dissolvidos em relação a líquidos, soluto disperso no solvente. O exercício se concentrava nessa ideia.
Com a diminuição da temperatura, você tem aumento de solubilidade, como o inverso é verdadeiro. Com o aumento da temperatura, ocorreria a diminuição da solubilidade, como o gráfico aqui nos apresenta. Isso é uma questão teórica bem estruturadinha para você, beleza? Meus queridos alunos, eu trago para você uma preciosidade de exercício de prova de vestibular. Isso aqui vem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Porém, já caiu exercícios semelhantes a esse, em nível de Unesp, federais do Brasil inteiro, prova da Universidade Estadual de Londrina. O que o cara te dá? Gráfico, potinhos e análise, se a solução é saturada, insaturada, supersaturada. Gente, sensacional esse exercício. Por uma questão técnica, eu vou resolver para você 2 potinhos por vez. Ele pede para que você faça uma análise de 6 potinhos com soluções com características específicas. Então o que o exercício propõe? Ele diz o seguinte: dado o gráfico de solubilidade do K2CR2O7, que é o dicromato de potássio, em função da temperatura, então aqui eu tenho o gráfico de solubilidade do K2CR2O7, dicromato de potássio, em função da temperatura em graus Celsius. E ele me dá 6 propostas. Vamos analisar uma a uma, beleza? Então vamos lá. Primeiro potinho. Eu tenho aqui o primeiro potinho a 30 graus Celsius, com 15 gramas de dicromato de potássio em 100 gramas de água. O que ele quer saber, professor? Se o meu potinho apresenta uma condição homogênea ou heterogênea. Então nós vamos discernir a partir das análises gráficas. Vem comigo. Seguinte. Tenho aqui meu gráfico. Primeira coisa que você tem que ver, o que ele está pedindo? Temperatura, massa, solvente. Qual é a temperatura em questão? 30 graus Celsius. A 30 graus. Pela leitura do gráfico, a 30 graus eu consigo dissolver quanto? 20 gramas de K2CR2O7 em 100 gramas de água. A 30 graus, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 20 gramas do soluto. Então vamos lá. Eu tenho quantos gramas de soluto? 15. Então eu já tenho menos do que eu preciso para 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Mas vamos desenhar isso. Então eu tenho aqui o meu potinho, aqui eu tenho 100 gramas de água, beleza? Aqui tem 100 gramas de água. A uma temperatura de 30 graus Celsius, eu adicionei o meu soluto aqui dentro, que é o meu K2CR2O7. Ele vai se dissolver por agitação, tudo bonitinho. E aí, o que vai acontecer? 15 gramas desse material estão presentes ali. O meu sistema é homogêneo ou é heterogêneo? Então vamos ver. Pelo gráfico, pela leitura do meu gráfico, o que eu posso te garantir? Que a temperatura de 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade da minha espécie é quanto? 20. O que significa isso? Que eu conseguiria dissolver 20 gramas de K2CR2O7 em 100 gramas de água. Opa, pera lá. Eu tenho 100 gramas de água, eu estou a 30 graus, eu estou dissolvendo apenas 15. Significa que este meu material, que está completamente disperso, nos qualifica esta minha solução como sendo uma solução de natureza insaturada. E lembrando, se ela é uma solução insaturada, significa que todo o material está dissolvido. Logo, isso aqui é um sistema que apresenta uma única fase, um sistema monofásico. Portanto, o meu sistema aqui é uma mistura de natureza homogênea. Então, o meu potinho de número 1 apresenta comportamento homogêneo para a mistura soluto-solvente. Beleza? Vamos para o 2? Então vem aqui. 2, qual é a temperatura? 30 graus Celsius. Quanto que eu tenho de água? Opa, professor, já mudou. Agora eu só tenho 20 gramas de água. E eu tenho 3,5 gramas de soluto. Ih, professor, agora deu problema. Porque agora eu não vou saber interpretar. Vai sim. Então vem aqui, venha comigo. Escute só. O que eu tenho? 30 graus? Quanto que é o máximo que eu consigo dissolver?
20 gramas de dicromato de potássio em 100 gramas de água. Então vamos lá. O que eu digo para você? Eu tenho aqui o meu potinho, que eu tenho aqui a minha água, que são quanto agora? Apenas 20 gramas de água. E quanto que eu joguei aqui dentro? Eu vou adicionar o meu soluto e eu teria os 3,5 gramas. Porém, o que acontece? Então vamos lá. O que eu tenho? Temperatura. A 30 graus Celsius, o que você pode me garantir? Em 100 gramas de água, eu posso dissolver no máximo 30 gramas de K2CR2O7. Mas, professor, eu não tenho 30. Não, eu tenho apenas 20. 20 gramas de água. Então, eu vou dissolver X. Regrinha de 3. Aqui está decrescendo 5 vezes. Aqui também vai decrescer 5 vezes. Então, quanto seria esse valor de X? Ora, quanto que é 30 dividido por 5? 6. Então, eu estaria dissolvendo até no máximo 6 gramas de dicromato de potássio nos meus 20 gramas de água. O Dunga, eu não entendi. O que você não entendeu? O que são esses 6 gramas? É a quantidade máxima de dicromato de potássio que eu posso dissolver em 20 gramas de água. Se eu estou dissolvendo apenas 3 gramas e meia, significa que isso aqui está totalmente o quê? Aquoso. Está totalmente dissolvido. Então, este meu sistema de matéria se consistiria em quê? Em um sistema monofásico. Também será uma solução de natureza insaturada. Uma solução de natureza insaturada. Quantas fases? Uma fase. Sistema homogêneo e heterogêneo. Homogêneo. Sistema de natureza homogênea. Por quê? Porque eu posso dissolver até 6 gramas. Quanto que eu estou dissolvendo? Apenas 3,5. Então isso aqui está de forma monofásica. Uma única fase. Beleza? O 1 e o 2 têm comportamento o quê? Monofásico homogêneo. Vamos para os seguintes. Então vamos lá. Moçada, agora nós vamos para o potinho de número 3 para verificar o que está acontecendo. Então vamos lá. Você já aprendeu como é que faz. A 30 graus Celsius, eu consigo dissolver 20 gramas do soluto em 100 gramas de água. Vamos escrever isso? A uma temperatura de 30 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 20 gramas do meu soluto. Mas, Dunga, eu só tenho 10 gramas de água aqui no meu potinho. Isso mesmo. Em 10 gramas de água, eu conseguiria dissolver X. Quanto que é esse X? Lembrando que esse X é a quantidade que eu consigo dissolver de soluto em 10 gramas de água. Se você verificar de 100 para 10, decresceu 10 vezes. De 20, decrescendo 10 vezes, seriam 10 gramas do meu K2CR2O7 para cada 10 gramas de água, que seria a quantidade de K2CR2O7 que satura os meus 10 gramas. Então aqui os meus 2 gramas estariam completamente o quê? Aquosos. Eis a minha pergunta. Vou até mudar de cor. Isso aqui é homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo. Eu consigo dissolver 2 e estou dissolvendo 2. Então isso aqui apresenta uma única fase. É um sistema de natureza homogêneo. Sistema homogêneo. Porém, eis a minha pergunta. Isto aqui é saturado ou é insaturado? E que tipo de saturada? Está dissolvendo no limite. Então esse meu sistema seria uma solução do tipo saturada. Com ou sem corpo de chão? Sem corpo de chão. Ou sem precipitado. Sem precipitado ou sem corpo de chão.
todo o material está dissolvido. Beleza? Então o sistema 3 também é homogêneo. Vamos para o sistema 4. Olha só o que eu te digo. Agora mudou a temperatura. 70 graus para 200 gramas de K2CR2O7 e 300 gramas de água. Tem aluno que diz, nossa, se tem 200 gramas é muito, vai precipitar. Calma, não pode falar assim. Tem que ser tudo por análise gráfica. Então vamos lá. Qual é a temperatura? 70 graus. Vem no gráfico, você lê quanto? 60. O que significa? Que a 70 graus Celsius eu consigo dissolver 60 gramas de K2CR2O7 em 100 gramas de água. Vamos escrever isso? Então vamos lá. A uma temperatura de 70 graus Celsius, eu consigo dissolver em 100 gramas de água, quanto? 60 gramas de soluto. Essa que é a relação do gráfico. Mas, Dung, eu tenho 300 gramas de água. Então vamos lá. Para 300 gramas de água, eu conseguiria dissolver X. Quanto será esse X? Ora, de 100 para 300 aumentou 3 vezes. De 60 aumentando 3 vezes, seriam quanto? 180 gramas de K2CR2O7 que eu poderia dissolver em 300 gramas de água. O Dunga, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse numa prova discursiva, eu precisaria escrever isso aqui embaixo, os 300 gramas de água? Não, você já está fazendo a proporção, é direto, tá? Regrinha de 3, se multiplica aqui em cruz, lembre disso, conceitos de matemática, e aí você somente escreveria 180 gramas de K2CR2O7. Vamos para a interpretação disso? Então vamos lá, vou até mudar de corzinha para você em roxinho. O que eu fiz? Eu estou adicionando o K2CR2O7. Quanto que eu vou jogar aqui dentro? 200 gramas. Estou adicionando 200 gramas em 300 gramas de água. Quanto que vai dissolver? 180. Então aqui eu teria 180 gramas de forma o quê? Aquosa. E o que acontece com a quantidade adicionada a mais? A quantidade que foi adicionada a mais vai precipitar quanto? 20 gramas. Ué, mas por que é 20? Eu adicionei 200. 180 estará na forma aquosa. 20 gramas estará na forma de precipitado. Então o meu sistema apresentaria o quê? Joia, vamos lá. Apresentaria uma fase solução, apresentaria uma fase precipitado. Então o meu sistema aqui se caracterizaria por ser uma solução do tipo saturada, com precipitado. Ô professor, eu poderia colocar? Pode. Com precipitado ou com corpo de chão. Ou corpo de fundo, como queira. Solução saturada com corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado. Beleza? Quanto que tem de precipitado? 20 gramas. Então agora eu pergunto, esse sistema de uma solução saturada com corpo de chão é um sistema homogêneo ou é um sistema heterogêneo? É um sistema de natureza heterogêneo. Com quantas fases? 2 fases. Sistema heterogêneo bifásico. Beleza? Então, dentre todos até agora, o 4 apresenta comportamento heterogêneo. Veja, saturada sem corpo de chão, saturada com corpo de chão. Dunga, não poderia dizer que isso aqui é uma solução supersaturada? Não, porque a supersaturada é homogênea. Estaria tudo dissolvido e a historinha não seria essa. Ele teria que dar todo um roteiro de aquecimento, resfriamento gradual, que o material estaria instável. Ela é saturada com corpo de chão, sistema heterogêneo. Beleza? Vamos para os outros? Então vamos lá. Meus caros, agora vamos para os 2 últimos. Olha só. O 5, 70 graus Celsius de temperatura, 320 gramas de soluto, 500 gramas de água. Vamos para o gráfico. A 70 graus Celsius, eu consigo dissolver 60 gramas de dicromato de potássio em 100 gramas de água. O que eu fiz? Vou fazer a relação proporcional para ver o que dá. Então eu digo aqui para você, a uma temperatura
de 70 graus Celsius, que é a referência, eu consigo, em 100 gramas de água, dissolver quanto? 60 gramas do meu sal. Professor, são 500 gramas de água. Para 500 gramas de água, eu conseguiria dissolver X. O que é essa quantidade X? É a quantidade que satura 500 gramas de água a 70 graus. Aqui aumentou 5 vezes, aqui aumenta 5 vezes. Seriam 300 gramas de K2CR2O7. Precisa colocar aquilo? Não, não precisa, mas eu vou colocar aqui só por bonitinho. Em 500 gramas de água. Lembrando que esse 500 gramas de água você não precisaria colocar numa prova discursiva. Mas então vamos lá. Significou que eu joguei, vou mudar de corzinha. Eu joguei aqui 320 gramas. Desses 320 gramas, 300 gramas estarão na forma aquosa e eu terei a formação cá embaixo de um precipitado. Quanto? 20 gramas de K2CR2O7 na forma de precipitado. Logo, o que meu sistema apresenta? Uma fase solução, que é o material dissolvido, e uma fase precipitado. Logo, este meu sistema 5 se enquadra também como uma solução do tipo saturada com corpo de chão. Ou, se você preferir, com formação de precipitado. Gente, você pode escrever com corpo de chão, corpo de fundo, precipitado, é tudo a mesma coisa. Eles admitem, eles aceitam a resposta. E aí, é um sistema monofásico ou bifásico? 2 fases, então isso aqui é um sistema de natureza heterogêneo. Com quantas fases? Com 2 fases. 2 fases. Sistema heterogêneo bifásico. Não é uma solução supersaturada, é uma solução saturada com corpo de chão. Beleza? Vamos para o último. 70 graus Celsius. Então aqui deixa eu desenhar meu potinho. Eu tenho aqui meu potinho, bonitinho, tá? Aonde? O que nós teremos? Então vamos dar uma olhadinha. Aqui eu tenho água, tudo bonitinho. E eu vou adicionar quanto? 150 gramas de soluto em 250 gramas de água a 70 graus. Opa! A 70 graus eu consigo dissolver 60 gramas em 100 gramas de água. Vamos escrever isso? A uma temperatura de 70 graus Celsius, eu consigo dissolver em 100 gramas de água a quantidade de 60 gramas de cromato de potássio. Mas, Dunga, agora eu tenho 250 gramas de água. Então eu vou dissolver X. Se você fizer essa continha, aqui aumentou 2,5 vezes. Se você aumentar 2,5 vezes a massa, eu teria quanto? Os 150 gramas de K2CR2O7 totalmente dissolvidos em 250 gramas de água. Lembre, esse 250 não precisa, eu só estou colocando para exemplificar para você aonde que ele está dissolvido. Só deixa eu separar aqui para ficar bonitinho. E aí, se eu estou nessa condição, o que eu joguei? 150 gramas. Quanto que esses 150 gramas, esses 150 gramas podem ser dissolvidos em até quanto? Em até 250 gramas de água a 70 graus. Então isso aqui estaria na forma o quê? Aquosa. Isso aqui apresentaria uma única fase. Isso aqui se qualificaria como uma solução saturada sem
corpo de chão. É um sistema homogêneo ou heterogêneo? É um sistema de natureza, isso aqui é um sistema de natureza homogêneo. Uma única fase. Então, os sistemas que teriam um comportamento heterogêneo para toda esta análise seria o sistema 5 e o sistema 4, beleza? Então depois você dá uma olhadinha lá em todos os detalhes para você ver a formação de precipitado, não precipitado, saturada, insaturada. Esse é um exercício maravilhoso, que em uma prova de vestibular, aqui tem 6 questões de vestibular em uma só. Isso aí é o estudo das soluções com coeficiente de solubilidade. Isso aí é maravilhoso, beleza? E esse exemplo aqui, meus caros, esse exemplo vem da Universidade Federal de Pernambuco. E o que ele propõe no exercício? É uma análise semelhante àquela questão da Unicamp. Ou eu vou ter um sistema com aumento de solubilidade em função da temperatura ou decréscimo. Já já você vai ver um decréscimo de solubilidade. Nós vamos verificar isso na sequência. Mas vamos lá. O que ele propõe? Uma solução saturada de NH4Cl, cloreto de amônio, foi preparada a 80 graus Celsius utilizando 200 gramas de água. A 80 graus e com 200 gramas de água. A solução foi resfriada até 40 graus, processo de resfriamento. Determine a massa do sal precipitada no processo de acordo com o gráfico abaixo. Então, vem cá, analise comigo. Muito bem. Meninas e meninos, temperatura em graus Celsius, solubilidade em grama por 100 gramas de água. Para a espécie NH4Cl, cloreto de amônio. Observe, ele me deu uma reta. Professor, mas não é sempre uma curva de natureza exponencial? Não, você pode ter reta, crescente ou decrescente, natureza exponencial crescente ou decrescente, ou então hora crescente, hora decrescente. Isso varia muito, cada caso é um caso, são dados experimentais. Então o que ele me diz? Eu tenho 200 gramas de água a 80 graus Celsius. O gráfico, moçada, é isso que você tem que prestar atenção. É temperatura, mas em gramas por 100 gramas de água. Então vamos lá. A 80 graus Celsius, o que você faz mesmo? Você projeta até tocar a minha curva. Pimba! O que quer dizer esse ponto? É o ponto da solução saturada. É a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver a essa temperatura, em 100 gramas de água. Então, projetando aqui, eu estaria dissolvendo 60 gramas de NH4Cl em 100 gramas de água a 80 graus. Porém, está no texto, eu vou resfriar até 40 graus Celsius. Então, eu saio de 80, venho para 40. A 40 graus, projete. Se você projetar, isso aqui vai tocar na minha curva. Isso aqui está me dando quanto? 40 gramas. 40 gramas de NH4Cl, cloreto de amônio, em 100 gramas de água a 40 graus. Espera um pouquinho, professor. Quanto que precipitou? Me acompanhe. Do gráfico, direto, você já sabe isso. A massa que eu tinha, agora a massa que eu tenho. Esta é a quantidade que está dissolvida em 100 gramas de água a 40 graus, que é a minha referência. Quanto que vai precipitar? Então vamos lá. O que eu digo aqui? A uma temperatura de 40 graus Celsius, é essa a temperatura que eu devo analisar. A 40 graus Celsius de temperatura, o que eu tenho? A massa de material que precipitou foi quanto? Vamos chamar isso aqui de S1, vamos chamar esse aqui de S2. Então seria S1 menos S2. Isso aqui nos daria, a 80 graus eu estava com 60, a 40 graus eu estou com 40. Então a massa de precipitado seria de 20 gramas de NH4Cl barra 100 gramas de água. Mas professor querido, no exercício ele está me pedindo para 200 gramas de água, que é a massa da solução em termos de solvente. Então vamos lá, o que você vai me dizer? Em 100
gramas de água, eu estou precipitando 20 gramas de NH4Cl. Lembre que essa é a massa de precipitado. Mas a massa total de solvente são 200 gramas. Então, a massa total de precipitado seria quanto? O dobro. A massa total de precipitado para o meu sistema seriam 40 gramas de NH4Cl no estado sólido, porque é precipitado. Isso aqui nos daria a quantidade total de precipitado que se formou no resfriamento do cloreto de amônio para essas condições. Beleza? Gente, mais um exemplo para você. Isso aqui é uma questão que vem de um Centro Federal Tecnológico. Ele diz o seguinte: qual a massa de material que precipita em uma solução saturada de sulfato de sério, que é o Ce2SO4,3, é o sulfato de sério 3, esse daqui, com 500 gramas de água e inicialmente é uma temperatura de 0 graus e aquecida até 60 graus? Professor, o senhor fez até agora para nós precipitação quando aquece, quer dizer, quando resfria. Aqui você está dando um aquecimento, mas e pode? Pode, desde que a tua curva tenha comportamento o quê? Exotérmico. Repare, temperatura em graus Celsius contra solubilidade em gramas por 100 gramas de água. Olha o que está acontecendo. A temperatura está aumentando e a solubilidade do meu material está diminuindo. Comportamento de natureza exotérmico. Aumentou a temperatura, a solubilidade diminui. Então vamos lá, vamos para a leitura. O que ele diz? Que eu tenho uma massa de água de 500 gramas. Opa! A minha solução, o meu gráfico é dado para 100. Então nós vamos ter que fazer proporção. Outra, qual é a temperatura inicial? 0 graus. E eu vou aquecer até a temperatura final de 60 graus. Quanto que vai precipitar? Primeiro vamos para o gráfico. Leitura gráfica. Então vamos lá. Qual é a temperatura inicial? 0 graus Celsius. E quanto eu consigo dissolver a 0 graus Celsius do meu sulfato de sério 3? Eu consigo dissolver 20 gramas. Como é que você sabe? Ué, professor, só ver aqui. Tocou na curva. É a minha intersecção entre a minha curva e a minha abscissa. 20 gramas. Então essa aqui seria a minha solubilidade S1 a 0 graus Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer o meu sistema até a temperatura de 60 graus Celsius. Quando eu fizer isso, projeta, tocou na curva, pimba. Se você observar aqui nesse meu gráfico, isso aqui daria quanto? 5 gramas. Opa! Essa seria a minha quantidade que saturaria a minha solução em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então veja, eu estava numa temperatura mais baixa, dissolvendo mais. Aqueci, o que aconteceu com o meu sistema? Precipitou. Quanto precipita? Leitura direta do gráfico. A massa de precipitado seria quem? A minha solubilidade agora é o contrário, né? Porque o mais solúvel era na temperatura mais baixa. O menos solúvel está na temperatura mais alta. Então o que eu tenho? Quanto que eu tenho de solução? 20 gramas. Ou melhor, vamos fazer daquele jeitinho que a gente sempre fez. S1 menos o S2. A temperatura mais baixa eu dissolvia mais. Quanto que é 20 gramas? Menos temperatura mais alta vai dissolver menos. Quanto? 5 gramas. Daqui nós temos que a massa de material precipitado foi de quanto? 15 gramas de sulfato de sério em 100 gramas de água. Joia! Esta é a informação que veio do gráfico. Mas é isso que ele quer? Não. O que ele quer então, professor? Vem aqui comigo. Ele quer para 100 gramas de água? Não, ele quer para 500 gramas de água. Regrinha de 3. Então vamos lá. O que você me diz? Em 100 gramas de água, eu vou precipitar 15 gramas de sulfato de sério 3. Mas, professor, eu tenho 500 gramas de água. Para 500 gramas de água, que é a minha solução total, eu vou ter o meu MT, que é a massa total de precipitado. Fazendo essa continha,
A nossa massa total de material precipitado seria quanto? Daqui para cá não aumentou 5 vezes? Daqui para cá vai aumentar 5 vezes também. 75 gramas de sulfato de sério, sulfato de sério 3. Essa seria a massa total de material precipitado aqui no meu sistema. Beleza? Matemática básica, isso aqui direto para você. Regrinha de 3, para quem não lembra, multiplique em cruz para obter o resultado. Beleza? Exercício com decrescimento de temperatura. Agora nós vamos ver uma tabelinha. Como é que a gente se comporta em relação à tabela. Então vamos lá, vamos para o próximo. Vamos para esse daqui. Questão que você vai ter que montar gráfico. Ué, professor, mas pode acontecer uma questão dessa em nível de vestibular? Claro que pode. Construir o gráfico a partir de dados de tabela. Então vamos lá. E também calcular a massa de precipitado. Olha para esse daqui. Dada a tabela de solubilidade do KCl, cloreto de potássio, temperatura em graus Celsius, solubilidade em gramas por 100 gramas de água. Maravilha. Temperaturas 10, 20, 30, 40. Solubilidade 31, 34, 37, 40. Beleza? O que ele pede no item A? Construa o gráfico de solubilidade em função da temperatura. Item B. Calcule a massa de precipitado quando a solução é resfriada de 40 para 10 graus Celsius. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para a nossa resolução. O que ele me propõe no item A? Gente, em prova discursiva ou em prova tipo teste, não importa. Se ele te deu a tabela, você pode calcular o exercício a partir da tabela. Não tem problema nenhum. Se fosse lá uma questão tipo teste, onde ele não me deu o gráfico, mas ele me deu a tabela. Ué, se ele me dá a tabela, eu estou a 40 graus e vou resfriar até 10. Eu tinha 40, eu consigo ter agora 31, então precipitou 9. Percebeu? Então, a tabela, o gráfico são o quê? Leituras diferentes dos mesmos dados. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, ele pede para que você construa o gráfico. Então, vamos construir o gráfico. Vamos lá. Gráfico de solubilidade em gramas por 100 gramas de água contra a temperatura em graus Celsius. Dados da tabela. Quando a temperatura é 10 graus Celsius, a solubilidade é 31. Gente, temperatura, solubilidade. Por uma questão de facilitação para nós, eu te dou aqui uma determinada escala, obviamente que numa prova de vestibular com o gráfico em papel milimetrado seria muito mais simples de você construir. Aqui a gente está fazendo uma aproximação da ideia. Então vamos lá, mas o princípio é o mesmo. Então vamos ver. Quando eu estou com uma temperatura de 10 graus Celsius, a minha solubilidade é de 31 gramas. Então, a 10 graus Celsius, eu consigo dissolver 31. Você projeta. Isso aqui deu um pontinho aqui. Beleza. Solubilidade em função da temperatura. Quando a temperatura for 20, a solubilidade é 34. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu 20 graus Celsius e a minha solubilidade. Aqui está o 35, 34 estaria aqui. Beleza? Isso aqui vai me dar um pontinho. Você projeta lá, beleza? Projeta aqui a temperatura. Deu um pontinho. Ô, professor, beleza, hein? Já tenho 2 pontos no meu gráfico. E quando a temperatura for 30? Solubilidade vai ser 37, será 37. Então, a 30 graus Celsius, eu teria aqui, ó, 35, aqui 37,5, que é o fator mediano entre 40 e 35. Meu 37 estaria aqui. Beleza, hein? Ó, maravilha, show de bola. Aqui, ó, meu pontinho. Perfeito. E aí, o ponto final. 40 graus Celsius de temperatura, 40 de solubilidade, pontinho, beleza, hein? Aqui, ó, 40 graus Celsius com uma solubilidade de 40 gramas por 100 gramas de água. Isso aqui vai me dar um pontinho, você projeta, pimba, tocou aqui. Então você tem os pontos do meu sistema
solubilidade do KCl. O que você faz agora? Projeta. Vamos lá? Fazendo aqui uma projeção, beleza? Ó, aqui para ficar bonitinho. Agora vamos unir esses pontos. Pimba, 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 pimba. Show! Maravilha! Aqui ficou meio feinho, porque a gente treme a mãozinha, né? Mas seria esta retinha aqui que dá o meu comportamento de solubilidade de KCl em função da temperatura. Lembrando que a solubilidade está para 100 gramas de água. Isso seria a perspectiva da curva de solubilidade para o cloreto de potássio. Morreu. Item B. O que ele pede no item B? Calcule a massa de precipitado quando a solução for resfriada de 40 para 10 graus Celsius. Então vamos lá. Direto. Vamos ver. Se quer calcular pelo gráfico ou se quer calcular pela tabela? Tanto faz. Tanto faz. Vamos analisar pelo gráfico? De 40, eu vou resfriar até 10. Em 40, eu tinha o quê? O meu S1. 40 gramas. Em 10, eu vou ter o meu S2. 31 gramas. Quanto que precipitou? Vamos fazer em vermelhinho para você. Eu estava em 40, agora eu vou estar em 31. Saiu de 40 para 31. Mas para não ficar muito aglutinado ali, eu vou fazer embaixo. A massa de precipitado seria o meu S1 menos o meu S2, que daria quanto? 40 menos 31, aonde nós teremos que a massa de precipitado para o meu sistema seria de 9 gramas de KCl em 100 gramas de água. Olha aí, ó, que maravilha. Então nós conseguimos encontrar o item B. Ó, vamos ir no gráfico, como é que vai ficar? Ué, mesma coisa. A 40 graus Celsius eu tinha 40 gramas. A 10 graus Celsius eu tenho 31 gramas de material dissolvido. O que aconteceu? Daqui para cá, ocorreu uma massa de precipitado equivalente aos 9 gramas em 100 gramas de água. Isso aqui, no caso, se fosse para uma questão, obviamente, que você teria que fazer organizadinho, numa questão tipo discursiva, mas numa questão tipo teste, se ele te dá uma tabelinha, você dá a tabela, você já deduz, lembrando sempre que aqui é para 100 gramas de água, e esse é um exercício na natureza da construção de um gráfico. Isso é interessante para você. Vamos agora ver um outro modelo, uma outra interpretação para exercícios. Vamos lá então. Venha comigo agora. Com esse, a gente vai fechar essa ideia de coeficiente de solubilidade. Ô Dungão, mas por acaso não é apenas questão de gráfico, questão com cálculo? Vamos com calma nesse Brasil. Seguinte, pode cair questão com gráfico, pode cair questão com tabela, pode cair questão apenas numérica para uma determinada relação que ele te der de soluto para solvente, como ele pode te dar uma questão de natureza teórica como essa daqui. Eu vou te dizer um negócio. Com a experiência que eu tenho de pré-vestibular, só são 35 anos dando aula em cursinho. Vai por mim. Uma questão dessa, em muitas situações, derruba aluno top da balada, tá sabendo? Por quê? Porque o aluno às vezes tem uma visão numérica, visão gráfica completa, tem a teoria completa. Aí chega, ele se esbarra em um pequeno detalhe. Vem com o Dungão. Vem cá. Questão da Federal do Espírito Santo. Olha o que ele nos diz. Ao se adicionar NH4Cl, cloreto de amônio, a uma certa quantidade de água a 25 graus Celsius, observa-se um resfriamento na solução. Observa-se um resfriamento na solução. Com base nessa informação, classifique se o processo é exotérmico ou endotérmico.
Isso aqui é uma questão tipo teste, que obviamente eu adequei para a nossa condição, para eu poder dar uma trabalhada melhor na ideia. Vem comigo. Nós estudamos, na parte da teoria, que as relações do soluto e do solvente podem ser de natureza endotérmica ou exotérmica. Vamos recordar? Processo endotérmico. Aumentando a temperatura, o soluto dissolve melhor no solvente. Comportamento endotérmico, uma curva crescente. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. O comportamento exotérmico, o contrário. Com o aumento da temperatura, ocorre uma diminuição da solubilidade. Comportamento exotérmico. E aí, pela teoria, pelo exercício, o que você deduz? Ai, professor do céu, já desesperei aqui. Não é desesperar nada, você vai interpretar tudo e vai dar show. Vem comigo. Condição inicial. Eu tenho um potinho, e no meu potinho eu tenho lá uma certa quantidade de água. Não sei quanto é que é. Ah, mas e ele não me deu, como é que eu vou saber? Não precisa, uma quantidade de água qualquer. E está isso aqui a uma temperatura de 25 graus Celsius. O que irá ocorrer na sequência? Eu vou adicionar o meu NH4Cl, cloreto de amônio, dentro da água. O que vai ocorrer? Ele diz que ocorre um resfriamento. Esse resfriamento é devido à dispersão do cloreto de amônio, à solubilização do cloreto de amônio. Então eu vou lá e coloco assim para você. Eu teria aqui o NH4 mais aquoso e o Cl menos aquoso. O NH4Cl é um sal, quando dissociado ele vira NH4 mais Cl menos, catiano. Beleza, a gente já sabe isso. Mas, eis o grande detalhe. Eu até vou colocar assim, ó, pontilhadinho, para a nossa interpretação. Para que esta espécie se dissolva, ela vai precisar absorver energia do meio que ela está envolvida. Por isso que eu digo, quando você tem uma dúvida num ponto da química, que é a físico-química, a tua dúvida está lá na química geral. Quando eu te dei aquela aula de substância pura, mistura, sistema homogêneo e heterogêneo, vai lá nos meus links, vai lá nas minhas aulas anteriores, dá uma revisada. Isso é importantíssimo. Então vamos lá, gente. Para que essa espécie se homogeneize, se transforme num sistema monofásico, uma solução, ela precisou fazer o quê? Absorver energia do meio. E qual é o meio? A água, o potinho, o meio ambiente. Então veja, ela necessitou absorver energia do meio. Espera um pouquinho, professor. Se o cloreto de amônio, para dissolver, precisou absorver a energia do meio, o que vai acontecer da condição inicial para a condição final? Primeiro, ele permanecerá em solução aquosa. Então eu continuaria a ter NH4 mais aquoso e Cl menos aquoso. Mas da condição inicial para a condição final, o que eu vou verificar? Não foi fornecido o calor das moléculas de água e do sistema potinho para o cloreto de amônio dissolver? Então o que vai se verificar? Que a temperatura 2 seria menor do que a temperatura inicial de 25 graus Celsius. Provocando desta forma, este sistema aqui sofreu um resfriamento. Ocorreu o quê? Uma redução na temperatura do sistema. Veja, ele não me deu gráfico algum, ele não me deu nada além da informação.
que com a dissolução em água a 25 graus, ocorreu um resfriamento. Isso fica subentendido. Para que ocorra o resfriamento, teve que acontecer o quê? A espécie soluto, para sofrer a dissolução, precisou absorver energia do sistema solvente. E quando isso aconteceu, eu tive uma diminuição na temperatura do meu sistema. Caracterizando o quê? Uma redução na temperatura. Então, para que o soluto se disperse, ele precisa absorver energia. Processo de natureza, o quê? Endotérmico. Para quem não lembra, endotérmico. Absorve calor. Um processo com absorção de calor. Ele precisou absorver calor para as moléculas, ou melhor, no caso, os íons, dispersarem-se dentro do meu sistema. Absolutamente genial esse exercício. Quem me cria um exercício desse para uma prova de vestibular, ele não está levando o aluno a decoreba, ele está levando o aluno ao raciocínio, à interpretação. Por que ele, inclusive, deu o processo de natureza endotérmico? Porque o processo exotérmico é o mais fácil de interpretar. Por exemplo, venha aqui com o Dungão e preste atenção. Eu tenho um potinho e eu vou jogar nesse meu potinho, aqui tem água no meu potinho. Eu vou jogar nesse meu potinho ácido sulfúrico. O que se verifica? Experimentalmente. Se você jogar ácido sulfúrico em um potinho com água, a temperatura aumenta. Para que o ácido sulfúrico poder se dispersar, ele vai liberar a energia dele, libera calor, a temperatura do potinho aumenta. Fenômeno de natureza exotérmica, ele está liberando o calor. Isso é fácil de interpretar. Se você pegar um copo com água em casa, se você pegar um copo com água e jogar um pouco de álcool, o que acontece? Aquece o copo para que as moléculas dispersem dentro do meu fluido, que no caso é a água, para que o soluto se disperse no solvente, ele vai ter que fazer o quê? Liberar energia, ele estabiliza-se. Aí vem uma outra coisa que nós vamos estudar lá na termoquímica, chamada energia livre de Gibbs, que envolve um monte de fenômenos. Para que as moléculas se espalhem mais, para que as moléculas se dispersem no sistema, precisa ocorrer o quê? A liberação da energia. Processo de natureza exotérmico. O que o examinador quis cobrar do aluno? Exatamente o processo endotérmico, que é um processo mais interpretativo, absolutamente primoroso. Com esse exercício, meu querido, minha querida, nós estamos terminando essa parte do coeficiente de solubilidade. Mais aulas virão, mais exercícios, mais análises importantes para vocês. Beleza? Fique com Deus. Muito obrigado pela tua atenção. Até o nosso próximo encontro. Eu não te disse que a aula de hoje ia ser sensacional? Muito conceito, muita teoria, muitos exercícios, tabelas, gráficos. Foi sensacional para o teu estudo, para o teu desenvolvimento. Outra coisa que é importantíssimo nesses toques que eu estou te dando aqui, essas perguntas, alguns desses exercícios, aquelas dúvidas que durante a aula eu falei, isso aí é aluno que me manda pelo canal. Dungão, vai lá, fala para mim tal coisa. Dunga, como é que seria uma curva de solução saturada com corpo de chão? Como é que eu fiz? Como é que eu faço? Eu cheguei e coloquei tudo aqui para você. Por isso que eu te digo, esse é o nosso canal de comunicação. Vale a pena você participar, você compartilhar, você ir lá e dizer para os seus amigos, vamos lá assistir o Dungão, porque vale a pena. Ele vai me ajudar no vestibular, ele vai me ajudar no Enem, ele está me ajudando nas aulas e nas provas lá do meu colégio, lá do meu cursinho. Então eu digo para você, por favor, dá teu likezinho, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e vamos lá, vamos fazer o nosso canal de comunicação aqui crescer no YouTube para que cada vez você possa mais e mais. Isso aí que eu peço para você. Vem comigo, fica comigo, vamos juntos nessa. Um abraço.